onde pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético empatou em 2-2 com o São Paulo lá no Morumbis, né? O Atlético que detém uma grande invencibilidade diante do tricolor paulista lá nos seus domínios. E essa noite não foi diferente, né? Por pouco não, mas o Atlético poderia ter tido até uma chance melhor, né? Porque logo aos 36 segundos, o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro até agora, Paulinho abrindo o placar, depois de uma paulada do Hulk, que bateu no travessão, e no rebote, Paulinho abrindo o placar, ficou na dúvida se tinha impedimento, mas o VAR entrou, né? E foi acionado e estava na mesma linha realmente, gol legal do Paulinho, que viria fazer o segundo, né? Completando agora 50 gols com a camisa do Atlético, cruzamento de falta, muito bem cobrada pelo Hulk, e o Paulinho deixando dele de cabeça, né? Com a cabeçada com muito estilo, tirando sem chance para o goleiro Rafael. Depois, o Atlético acaba sofrendo um gol contra, um escanteio batido ali, e Fausto Vera, que não vinha bem, acabou cabeceando para a rede, um lance que não teria tanto perigo, trazendo o São Paulo para o jogo. Àquela altura do campeonato, o Atlético ganhava de 2-0 e controlava muito bem as ações do São Paulo, né? Um clima até muito morno, vamos dizer assim, no Morumbis, né? Mas esse gol, claro, que chamou a torcida do São Paulo e o próprio time do São Paulo, que acabou fazendo um empate, né? E mais uma falha defensiva do Atlético, impressionante a liberdade que ele entrou ali nas costas do Batalha para fazer 2-2. E o Atlético poderia ter saído perdendo o primeiro tempo, porque teve duas bolas na trave. Duas bolas, uma na trave e outra no travessão, né? Mas ficou 2-2 o primeiro tempo, resultado final, já que no segundo tempo o Atlético com algumas modificações, né? Bernard saiu, que péssima partida do Bernard, realmente o Bernard, que a gente tem muito carinho, deposita muita esperança, mas realmente, vamos ver 2025, né? Com uma pré-temporada, estando aí desde o começo, mas ficou muito claro, errando tudo que tentava e sem confiança nenhuma. Tinha uma bola que sobrava para ele ali, um corredor para ele partir para dentro, ele recuando a bola para trás, errando praticamente tudo que tentou. E o Gabi Milito, então, fez a substituição no intervalo e colocou Zarate no seu lugar, né? Zarate, que aos 20 e poucos minutos acabou sentindo um estiramento ali, uma contusão muscular, saiu chorando e, claro, infelizmente, estará fora da grande final da Libertadores no próximo sábado, né? Saiu chorando e é impressionante esse histórico de lesão do Matias Zarate, né? Que é um baita jogador, sem dúvida alguma, mas essas lesões, uma atrás da outra, vem prejudicando muito o desenvolvimento do futebol dele. E o Atlético não tem nenhum jogador com essas características lá para o sábado que vem, né? Vai fazer muita falta o Zarate, como tem feito ao longo da temporada, em função dessas lesões. O Zarate, creio eu, nós vamos tirar essa informação, lembrando que esse pós-jogo do canal do Bolivar sempre tem, né, a companhia do grande jornalista Vitor Martins, já vou chamar o Vitão para o palco aqui, mas acho que o Zarate tem menos da metade das partidas esse ano, né? Como o Zarate fica fora por causa de lesão. E essa, sem dúvida alguma, foi a grande baixa do Atlético nesta noite de sábado à noite, lá no Morumbis, né? O Atlético chegando a 14 empates. Nenhum outro time na competição empatou tanto, né? 14 empates, é muito empate. Agora, levando em consideração a circunstância, né? Por vocês terem ideia, o São Paulo finalizou muito mais, 13 vezes, contra apenas 3 do Atlético, e o Atlético ficando nesse 2-2, né? Neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro também, né? O Botafogo acabou empatando no finalzinho com o Vitória da Bahia, perdia até o final da partida, conseguiu achar o seu gol, né? Teve Tiquinho Soares expulso também no finalzinho, ficou no 1-1, e com a vitória do Palmeiras sobre o Atlético Goianiense, o Palmeiras é o novo líder do campeonato. Esse tipo de situação não poderia ter acontecido numa melhor hora para nós, que temos essa decisão no próximo sábado, e numa pior hora para os botafoguenses, claro, né? Que vão ter que se dedicar, vão ter que jogar a vida diante do Palmeiras na próxima terça-feira. Enquanto isso, o Atlético vai mandar um time
praticamente todo misto para encarar o Juventude em BH, né, 9h30 da noite, aqui em Belo Horizonte, né, antes dessa viagem para Buenos Aires. Então, mande sua mensagem para cá. Você está falando de onde? O que você achou desse empate do Atlético? Né? Paulinho voltando a fazer gol. Paulinho que não marcava desde aquela vitória diante do River Plate, fazendo 2 gols. Né? Ele e o Hulk, no começo, triangulando, com muita fome, com muita vontade, com mais apetite do que vinham mostrando. E realmente o Paulinho foi o nome do jogo e não poderia ser diferente, né? Porque com 2 gols e o gol de cabeça também, um belíssimo movimento que ele faz, com muita consciência, como eu disse. Agora, lamentar, realmente pouco pressionado e acaba fazendo aquele gol contra com o Fausto Vera, né? E colocou o São Paulo no jogo e depois, mais uma vez, uma falha defensiva do Atlético. Enfim, somamos um ponto, o Atlético na 10ª colocação, 44 pontos disputados, mas é claro que o foco é total e absoluto lá no dia 30 de novembro, no próximo sábado. Lembrando que esse pós-jogo tem um oferecimento de KTO, no The Odds. Você tem mais de 18 anos? Gosta de fazer uma fezinha assim como eu? Eu realmente gosto. Agora tem que ser com responsabilidade. É R$5, é R$10, é R$15, é para brincar, é para divertir. Agora, se vai de KTO, que é onde a diversão acontece, né? Outro lugar que a diversão acontece, todo mundo que sai da balada, né? Hoje tive o prazer de estar lá na casa do meu grande amigo Alexandre Xandão, né? Alexandre Fidelis, pai da Larinha, e tive lá com a Dona Branca, que fez um frango com quiabo, mas da melhor qualidade, de angu, né? Obrigado, Xandão, meu irmão. Né? O Xandão que comanda há mais de 30 anos a Savassi, são 6 lojas do Rei do Pastel na Savassi, 3 delas 24 horas. Por isso que eu falo sempre, no Rei do Pastel, ninguém é rei por acaso, porque é de manhã, à tarde, de noite e também agora de madrugada. Agora são 5:45 da manhã dessa madrugada de domingo, vai ter um Rei do Pastel aberto, esperando por você. Quem sabe, hein? Na saída da balada, comer aquele pastel de carne, que eu adoro, ou de palmito, que Tatá adora, ou de banana, que o Lucão, filho do meu compadre, da minha comadre, adora também, com toda a turma do Sagrado Coração de Jesus. Enfim, é um mais gostoso que o outro, cada um tem um predileto, mas são todos maravilhosos, porque o Rei do Pastel, além de preço, além de sabor, também tem atendimento. Então, não perca essa oportunidade, estando aqui na nossa doce querida BH, capital mundial do galo, de saborear um Rei do Pastel. Deixa eu trazer o Vitão para cá, porque o Vitão não pôde participar conosco do último pós-jogo por compromissos sociais, a gente entende perfeitamente e agradece sempre a disponibilidade do grande Vitor Martins, né? O programa passado foi com o Cristiano Starlense, o professor, que sempre abrilhanta também, mas eu quero saber do Vitão, como é que ele viu esse empate do Atlético, né? Neste sábado. Boa noite, Vitão. Obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite de estar nesse pós-jogo. Atlético 2, São Paulo também 2. Um sábado que começou com a final da Sul-Americana. O Racing ganhando por 3-1 do Cruzeiro. Semana que vem é a nossa vez, né, Vitão? É a nossa vez, né? Então, obrigado, muito prazer em revê-lo ainda aqui virtualmente. Vamos falar desse empate de São Paulo 2, Atlético 2. Obrigadão. Boa noite, Bolivar. Boa noite ao pessoal que está acompanhando ao vivo. Boa madrugada, bom dia, boa tarde, enfim, para quem estiver vendo depois, não estiver vendo ao vivo. Um sábado que começou com uma decisão de Sul-Americana, um estádio lotado, 45 mil pessoas estavam lá no Nova Ola, estádio do Cerro Porteño, lá em Assunção. A expectativa é de 70 mil no Núñez, né? E eu confesso que vendo o Racing Cruzeiro ali, eu vivi um pouco da ansiedade que a gente vai viver semana que vem. Confesso, sim. Me imaginando muitas vezes o que vai ser as emoções que nós vamos sentir semana que vem com essa decisão de Libertadores. E acho que a Conmebol conseguiu o que ela queria, né, Bolivar? Essa decisão de jogo único pegou na América do Sul com toda a dificuldade, com todo o custo, querendo nós, torcidas brasileiras, torcida argentina, principalmente hoje o Racing fez um movimento muito grande, segundo a imigração argentina, segundo a imigração paraguaia, mais de 40 mil argentinos entraram no Paraguai nos últimos dias e cerca de 6 mil brasileiros entraram no Paraguai nos últimos dias.
né, que são os movimentos das torcidas de Cruzeiro e Racing. Então, assim, a Conmebol, bem ou mal, conseguiu pegar a final única, e o Galo, né, que vai nesse ritmo de Copa Libertadores, mais uma vez usando o jogo do Brasileirão, para mim, como uma preparação. Para mim, o Galo encarou esse São Paulo aí como um grande treino. Tá claro que o time não vai fazer força para brigar por um lugar na Libertadores via Brasileirão, está muito nítido. Rebaixamento a gente já vem falando há alguns dias, né, Bolivar? Mesmo que matematicamente a turma olhasse assim, mas quando você olha, são 5, 6 pontos, vai variando ali, mas um bolo de times, né, então você precisa de uma combinação muito grande de resultados. Então, quando a gente fala isso, a gente está baseado no retrospecto dos últimos anos, não é? Gente, quem tá lá embaixo não é à toa, ele não vai sair todo mundo ganhando todos os jogos nas últimas rodadas, fora que tem confronto direto, enfim. Então, assim, o Atlético está numa situação muito cômoda no Brasileiro e o jogo de hoje eu vi o Milito usando para testar o time. Teve coisa que funcionou, teve coisa que eu achei que não funcionou, mas vamos pegar pelo lado positivo, que é a dupla Hulk e Paulinho, né? Essa dupla Hulk e Paulinho, que ano passado foi a melhor dupla do futebol brasileiro. Esse ano, por uma série de motivos, até pela maneira de jogar, eles ficaram, em alguns momentos da temporada, um pouco mais afastados. Mas nesse sábado, eu fiquei com a sensação que o Milito cogita ter essa dupla no ataque e deixar o Davidson como opção de banco. Pelo que eu vi hoje, e está comprovado. Então você tem 2 jogadores do talento que tem Hulk e Paulinho, uma assistência do Hulk e outra uma finalização que sim, foi uma defesaça do Rafael, né? Foi uma defesaça do Rafael. E o Paulinho com faro de artilheiro que ele tem. Com faro de artilheiro. Um completando o rebote, que o atacante tem que verificar, e o outro muito bem posicionado ali, cabeceando com uma precisão muito, muito boa. E para mim foi a grande notícia positiva da noite do Atlético. Foi o Hulk jogar bem, que eu achei que o Hulk não vinha jogando bem nos últimos jogos, né, Bruno? Não, nós já comentávamos aqui. Eu senti o Hulk meio que arrastando em campo. Hoje não, hoje a gente conseguiu ver ele passar pelos adversários. É o girar, cortar um ou outro, fazer jogadas. Então, a uma semana da final da Libertadores fica bem. E o Paulinho, como você disse, voltar a marcar, voltar a pegar confiança, né? Então, assim, vi pontos positivos nesse jogo ponto, né? Porque na terça-feira não faz sentido nenhum o Atlético cogitar escalar algum titular contra o Juventude, né? Até para não correr risco de acontecer o que a gente lamenta que aconteceu com o Zaratio, né, Vitão? Com certeza. Realmente vai fazer muita falta, como eu dizia, o Atlético não tem no elenco nenhum jogador com essa característica, mas infelizmente é impressionante esse histórico de lesões do grande Matias Zaratio, né? Saiu chorando copiosamente. O choro dele entrega, né, Bolivar? O jogador sabe quando ele tem a lesão, você vê que o jogador fala muito, eu senti uma dor, sair para não piorar, ou não sei o quê. O choro dele ali não é a dor da lesão, é o conhecimento do corpo dele, ele sabe que em uma semana ele tá fora, ele não vai jogar a final, cara. Gente, isso é muito frustrante. E isso aí é uma coisa que às vezes, cara, não importa quanto que o cara ganha, como o cara tá bem de vida, o que for, não importa isso. É a questão do jogador de futebol tá fora do grande momento, do ápice da temporada. E pro Galo é uma perda muito grande, né? Você não contar com um jogador como ele, que para mim, o Zarate inteiro, ele é jogador para futebol europeu. Ele só continua no Atlético. Depois do 2021 que ele fez, o começo dele no Racing também, o 2021 que ele fez pelo Galo, depois vários outros momentos, você vê que sempre quando ele tem uma sequência, ele joga bem. Esse ano mesmo, naquele primeira amostra do time do Milito, o Zaratio era um dos jogadores principais daquela equipe. Ele só está no Brasil, ele só joga no Atlético porque ele não tem uma sequência de jogos, porque ele se machuca muito, né? Ele sofre com essa quantidade de lesões, então por isso que ele segue no Brasil. E só respondendo, você até fez essa pergunta aí na sua introdução, o Galo hoje chegou ao jogo número 69 da temporada 2024 e o Zaratio fez o jogo número 33. De fato, ele ficou fora de pouco mais da metade dos jogos, né? De fato, ele ficou fora de mais da metade dos jogos. E não é só nessa temporada de 2024, não, né? Isso também aconteceu em 2022, 2023, né? Sim. Acho que 2021 teve um pouco mais de regularidade, naquele ano especial para a nossa história, né? E ele com atuações marcantes, né? Mas, de fato, de lá para cá, ele vem sofrendo muito com lesões e temporadas anteriores, até com problemas particulares, né? De perder
parentes e tudo mais. Fato é que realmente é um baita jogador, o Matias Zarate, mas que se lesiona demais e vai estar fora certamente dessa decisão do próximo sábado. Nós vamos falar muito dessa decisão do próximo sábado, né? Faltam menos de uma semana, nós já estamos no domingo, apenas 6 dias, mas antes nós vamos tratar desse empate do Atlético pela 35ª rodada, onde o Atlético acaba fazendo o gol mais rápido do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro este ano, né? Eu acho que era do Flamengo, salvo engano, com 40 e poucos segundos. Era do Flaco Lopes, do Palmeiras, numa vitória que o Palmeiras ganhou do Criciúma por 5-0. Foram quantos segundos ali naquela oportunidade? 42 ou 43 segundos. Então é isso. O Paulinho superou essa marca, o gol mais rápido desta edição do Campeonato Brasileiro. E desta vez o Atlético fazendo aos 36 segundos, né, Vitão, lá no Morumbi. Como que o Rafael deve sonhar, deve ter pesadelo com o Hulk, né? Aliás, o Atlético sempre tem grandes exibições lá no Morumbi. Eu achei que apesar do primeiro tempo ter terminado 2-2, da gente ter cedido o empate, mas foi um jogo muito movimentado, diferentemente do segundo tempo, né? Que o Atlético, de alguma forma, conseguiu adiantar um pouco mais as linhas e neutralizar o São Paulo. O São Paulo praticamente não chegou, o Atlético também não, né? O que deixa claro que o Atlético estava satisfeito de certa forma, Atlético, com esse empate. Bolivar, eu tenho um hábito assim, você vai participar da live aqui, então a gente tem uma hora e pouquinho para preparar, então eu gosto de ver os melhores momentos, gosto de pegar estatísticas, gosto de olhar, tanto que você vê que eu sempre chego aqui municiado de informações. Eu me preparo, não é tipo assim, tô lá, fico deitado no sofá, ligo o computador e vai dar palpite, não. Eu me preparo para poder ter embasamento das minhas opiniões. As opiniões podem ser ruins, mas pelo menos são embasadas com alguma coisa. Ótimo. E assim, eu fui ver os melhores momentos, né? Eu sempre faço, eu tenho esse hábito, mesmo acaba o jogo, eu vou ver os melhores momentos, né? Porque às vezes você deixa de perceber algum detalhe quando você tá ali no ao vivo, então é legal você ver, e quando você tá no melhor momento, você para, você volta, eu gosto de fazer isso. E os melhores momentos do GE, né, que é a Globo, é a detentora do campeonato, que fez a transmissão ao vivo no Sport TV, tem 4 minutos e 50 os melhores momentos da Globo. É algo assim, tipo, 4 minutos e 20 é o primeiro tempo. 30 segundos é o segundo tempo, é bola cruzada, um chute de longe só. Não teve. O Galo, no jogo inteiro, ele deu 3 finalizações no jogo inteiro. As 3 finalizações. Não, os gols. Porque a do Hulk, que originou o rebote, o Paulinho marcando, e o gol do Paulinho. Que o gol foi aos 18, ou seja, o Galo chutou 3 vezes em 18 minutos. Mas controlou o jogo. Achei, especialmente no segundo tempo, o toque de bola do Galo no segundo tempo. É que outro ponto que para mim ficou muito claro. O Atlético usou o segundo tempo ali, vamos tocar essa bola. Vamos rodar. Você vê que a saída de bola para mim foi muito mais fluida nesse jogo do que foi, por exemplo, na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. O Galo sofreu muito mais dificuldade. É óbvio que o Botafogo talvez vai apertar muito mais que o São Paulo, porque o São Paulo também estava numa situação muito cômoda ali no segundo tempo, né? O São Paulo eu acho que no primeiro tempo apertou bastante, criou muita dificuldade para o Atlético jogando, que tomava muito rápido a bola. Porque ele estava perdendo, né? Tá perdendo em casa. Mas no momento que ficou 2-2 ali, eu acho que ficou muito, muito cômodo para os dois times. Para o São Paulo, por quê? O pontinho ele garantiu, agora ele está classificado para a Libertadores no ano que vem. Ele ainda não está na fase de grupos. Mas ele sabe que via brasileiro, dificilmente ele vai chegar à pontuação do Internacional ou à pontuação do Flamengo, que estão acima dele. Para passar essa turma. Então ele não vai passar essa turma que está ali. Mas o pontinho em casa, ele buscou, porque está suposto. E também não vai ser ultrapassado, né, Vitor? Sim, já não pode, agora ele não pode mais ser. Agora ele já tem a pontuação que ele já garante ali, da pior das hipóteses, o 7º lugar do Campeonato Brasileiro. Exato. E o Galo, numa semana de final, você vai para o Morumbi, se você não voltar com derrota, por mais que você tenha feito 2-0, mas a gente olhando friamente, depois com as mudanças, como é que foi, não foi um resultado ruim, porque, cara, gente, não tem como. E o que aconteceu com o Zarate, eu acho que é o melhor exemplo, né, Bolivar? O foco dos caras tá no sábado. Ninguém quer ficar fora desse jogo. Então, assim, não tem como, gente, não tem como. Então, assim, para mim foi um resultado aceitável. Respeito demais a camisa do São Paulo. E você disse aí da sequência de jogos, se eu não me engano, agora são 9 partidas, né? De invencibilidade com São Paulo, 5 vitórias e 4 empates, algo assim. É algo assim. Então, assim, é impressionante. Num confronto de tamanho peso, é difícil você pôr uma sequência invicta assim no adversário tão tradicional e você jogando várias vezes na casa deles. E um adversário que acabou sendo eliminado pelo Atlético, né, na Copa do Brasil, o São Paulo, que era o atual campeão da competição.
né? A outra coisa, Vitão, o Atlético voltou a marcar um gol, já tinha 5 partidas que o Atlético não marcava um gol, né? E acabou fazendo esse o mais rápido do Campeonato Brasileiro, mas continua sem vencer, já são 9 jogos sem vitórias, né? A última vitória do Atlético, aquele 3-0 em cima do River Plate, com muita autoridade na Arena MRV, né? Agora, claro que se tivesse saído com a vitória, até porque é um jejum de vitórias que é incômodo, né? Mas teria também aquele lado da confiança, né? Mas eu acho que, de alguma forma, essa confiança acabou retornando após o empate em 0-0, da forma que o Atlético suportou a pressão do Botafogo, com 6 desfalques, com o Rubem expulso ainda aos 40 minutos do primeiro tempo. Então, esse lado anímico que vinha preocupando demais a todos nós, ele mudou desde a última meio de semana aí, né, quando ele empatou em 0-0 com o Botafogo, né, e colocou uma pressão muito grande no Botafogo, que saiu daquela oportunidade destemperada ali, né, e depois os seguranças também, o Luiz Henrique arremessando garrafa, enfim, colocamos a pressão no Botafogo nesse sentido, e hoje o Vitória também, que vencia até o finalzinho, acabou colocando essa pressão, porque com a vitória do Palmeiras, o Palmeiras lidera, os dois com 70 pontos, mas o Palmeiras com 21 vitórias e o Botafogo com 20. Então, isso também vai ser muito interessante ao longo da semana, né, Vitão? Não ter as atenções divididas entre Campeonato Brasileiro e Libertadores. Nós vamos falar disso no final, mas sem dúvida, esse lado anímico melhorou, mesmo que as vitórias ainda não tenham vindo. Muito. Essa questão da sequência de 9 vitórias, a gente também precisa contextualizar um pouco. Porque é o seguinte, de fato, tá lá, você vai pegar lá o calendário do Atlético, 9 jogos na sequência, sem estar verdinho. Ou tá amarelinho de empate, ou tá vermelhinho de derrota. Não tem o verdinho da vitória. Mas desses 9 jogos, você tem um empate com o River Plate, que você jogava com 3-0. Então o resultado era seu. Teve jogos que você pegou o Atlético Goianiense que perdeu, mas você foi com um time completamente reserva. Nesse período mesmo, acho que os jogos de maior impacto sem vencer, teve o Internacional também, que foi na véspera do segundo confronto com o time reserva, no dia que choveu muito na arena, então também você tem alguma... Mas assim, eu acho que os resultados mesmo que impactaram nesse período, para mim, no meu modo de ver, primeiro, as 2 finais com o Flamengo, ali foram 2 porradas muito grandes. Se aquele jogo seguinte com o Flamengo também pelo Brasileirão, que o time jogou muito mal e foi salvo pelo Everson, e o jogo contra o Atlético Paranaense. Então, assim, eu acho que são os 4 jogos desses 9 que estão um sinal de, assim, que se põe um asterisco de preocupação. Ó, aqui foi preocupante. Porque, pô, você pegar um Botafogo sem 6 titulares, você tem um jogador expulso aos 40 do primeiro tempo, um time que joga para ser campeão brasileiro. Um time que joga para ser campeão brasileiro, ele vai em qualquer jogo, ele tem que vencer, ele precisa de pontuar, porque ele tem um concorrente muito forte. Você consegue segurar? Então, assim, foi um empate, mas não foi um empate desastroso. Hoje, por mais que tenha aberto 2-0, para mim não foi desastroso desse ponto de vista que o Milito usou como um grande treinar-pronto, né? Você vai lembrar muito, a gente que acompanhava a rádio, acho que a molecada hoje nem acompanha a rádio, não tem... Sempre tinha, né? O Roberto Abras noticiava no sábado, o treino pronto, sempre tinha, né? O treino pronto, sempre tinha essa coisa. E foi muito nisso. Então, nesse sentido, desses 9 jogos, de fato, são 9 jogos, mas tem uns ali que a gente tem que pôr. Esse aqui dá para entender por que não venceu, esse aqui por que não venceu. E o que não sei disso, o principal no sábado passado, né? A gente fez uma live pós-derrota para o Atlético Paranaense, era uma sensação de terra arrasada, né? E hoje não, hoje é uma sensação de confiança. O atleticano retomou a confiança, por mais que o Galo não tenha vencido, empatou com o Botafogo, empatou com o São Paulo. Você vê que o atleticano hoje está muito mais confiante. Junta também o fator, não tem como negar, que a pressão que o Galo jogou em cima do Botafogo foi impressionante. Você vê que, eu vi o jogo do Botafogo e Vitória hoje, para mim era nítido que o Botafogo sentiu o jogo. Na hora que tomou o gol ali, já era tomado o gol praticamente no primeiro lance. O Vitória teve uma chance claríssima, praticamente no primeiro lance. E depois, quando o Vitória vencia por 1-0, o Vitória teve inúmeros contra-ataques, torcida do Botafogo vaiando, perseguindo já jogadores, assim, cara, não tem como. Não tem como. O fantasma, o que eles viveram em 2023, o fantasma tá muito vivo, gente. E a gente Bolivar, a gente viveu isso. A gente teve bons times que às vezes sucumbiram pela pressão do longo período sem títulos do brasileiro, principalmente. Então a gente sabe muito bem o que eles estão vivendo. Você vê que
o Atlético, como aquela Libertadores 2013, revolucionou a vida do Atlético. O Atlético mudou. Desde então, passou um time que chega, né? Você vê como o Atlético transformou em mata-mata. Até a Libertadores 2013, o que era histórico do Atlético mata-mata, que virou depois. É óbvio que eventualmente você vai perder, mas você tem que estar ali sempre disputando, sempre disputando. Então, eu acho que o Galo vai muito forte para essa final. Eu estou muito mais confiante hoje do que eu estava realmente na semana passada. Sempre acreditando, é verdade. Mas também não tem nada a ganho. Vai ser difícil, quem se engana. Mas querendo ou não, o Botafogo pode chegar lá no sábado que vem 3 pontos atrás do Palmeiras, que na verdade significam 4, né, pelo número de vitórias. Para quem estava com título muito ganho ano passado e esse ano também, é uma pressão e uma desconfiança, que é aquela coisa em campo, gente. Pô, vai passando o tempo, não faz o gol, o Atlético dá um susto, a perna começa a ficar pesada. A coisa não tem encaixe, começa a ficar pesada. Então, assim, Bolívar, não sei se foi de propósito, o Atlético deu essa baixa pós-classificação com o River, né? Teve o ápice da classificação com o River, deu uma baixa e começou a subir, vamos dizer assim, na hora certa. Não sei se foi de propósito, mas